Bem, hoje a gente vai mergulhar numa das passagens talvez mais dramáticas e teologicamente profundas da Torá. A gente está falando do 8º dia da inauguração do Mishkan, o tabernáculo. É um dia, sabe, que começa com uma alegria, uma exaltação que mal dá para descrever, mas que de repente termina numa tragédia avassaladora. E é dessa história que saem princípios fundamentais sobre o que é santidade, o que é obediência e que acabam moldando a espiritualidade judaica para sempre. Então, vamos juntos entender direitinho como tudo isso aconteceu? Para a gente entender a tensão que estava no ar naquele dia, a gente precisa voltar um pouquinho. Lembra do pecado do bezerro de ouro? Então, depois daquilo, o povo de Israel sentiu que a relação deles com o divino estava quebrada. Havia uma fratura ali. Eles ansiavam por um sinal claro, sabe, uma prova de que, sim, eles tinham sido perdoados e que a presença divina, Shekinah, ia voltar a habitar no meio deles. Essa pergunta que está aí na tela não era só curiosidade, era uma angústia existencial. E aí, a gente chega no clímax de toda essa espera, o 8º dia. Esse dia era para ser o ponto final de toda essa angústia. O momento em que Aarão, o irmão de Moshe, finalmente ia realizar seu primeiro serviço como Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Era a inauguração definitiva do centro da vida espiritual de Israel. Mas claro, esse grande momento não chegou do nada. Ele foi preparado durante uma semana inteirinha. Pensa só, por 7 dias foi Moshe quem atuou como sumo sacerdote temporário. Todo dia ele montava o Mishkan, fazia os sacrifícios e depois desmontava tudo. Era um ritual diário para consagrar aquele espaço. Mas o 8º dia, o 8º dia era diferente. A estrutura agora ia ficar de pé permanentemente. E a responsabilidade que era de Moshe ia passar para Aaron e seus filhos, exatamente como Deus tinha ordenado. Só que bem na hora de assumir a sua função, Aarão trava. Ele simplesmente congela. Ele olha para o altar e, em vez de ver ali um lugar sagrado de conexão, ele vê uma lembrança do seu maior fracasso. Os cantos do altar, para ele, pareciam os chifres do bezerro de ouro que ele mesmo ajudou a criar. Naquele momento, ele se sente totalmente indigno, com medo terrível de que seu serviço não fosse aceito. E aí que Moshe entra em cena para amparar o irmão. Ele lembra a Aaron que ele não estava ali por acaso. A escolha dele foi um ato da vontade divina, um sinal claro de perdão e de confiança. Moshe basicamente diz: tome coragem, é você quem ele escolheu para realizar esse serviço. É um momento incrível de fraternidade que reafirma o propósito divino. Com essa força, Aaron finalmente se sente seguro e sobe a rampa do altar. Ele segue meticulosamente todos os passos, oferecendo os sacrifícios para expiar seus próprios pecados e os da nação inteira. Depois ele se vira para o povo e, pela primeira vez na história, pronuncia a bênção sacerdotal, a Birkat Kohanim. A expectativa no ar era palpável. E mesmo assim, nada acontece. O silêncio. Aflitos, os 2 irmãos entram no Mishkan e oram juntos, com todo o fervor que eles tinham. E então, a resposta vem. Um pilar de fogo desce do céu e consome completamente as oferendas, na frente de toda a nação. Era o sinal que todo mundo estava esperando. A alegria é imensa. As pessoas caem com o rosto em terra, louvando a Deus. O perdão tinha sido concedido. A presença divina estava de volta. A felicidade era tanta que é comparada à alegria da travessia do Mar Vermelho. Mas é justamente aí, no auge dessa celebração, que a história dá uma virada brusca, chocante. O dia que era para ser de pura glória é marcado por uma tragédia que vai manchar para sempre a alegria daquele momento. E os protagonistas dessa tragédia são Nadav e Avihu, os 2 filhos mais velhos de Aharon. E veja bem, eles não eram pessoas comuns. Eles eram considerados tzadikim, homens justos de um nível espiritual altíssimo. Todo mundo via neles os sucessores naturais de Moshe e Aharon na liderança do povo. No meio daquela alegria contagiante, Nadav e Avihu sentem um desejo avassalador de se conectar ainda mais, de se aproximar mais de Deus. E aí, por conta própria, eles decidem oferecer seu próprio incenso, uma oferenda extra que não tinha sido ordenada. E isso nos joga direto na pergunta central dessa história. Como pode um ato de puro fervor religioso, nascido da melhor das intenções, resultar na punição máxima, na morte? O ponto-chave aqui, o que a gente precisa entender é que, apesar da motivação pura, eles cometeram uma série de erros fatais. Eles agiram por impulso, por iniciativa própria, oferecendo um fogo estranho. Ou seja, uma iniciativa pessoal onde o que se esperava era obediência estrita.
Eles criaram uma lei para si mesmos, sem consultar Moshe, que era a autoridade designada por Deus. Não falaram com o pai, algumas fontes até sugerem que eles poderiam estar sob a influência de vinho. E talvez o mais grave de tudo, eles ousaram entrar no Santo dos Santos, um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar, e só uma vez por ano. A resposta divina foi imediata e terrível. Um fogo saiu do mesmíssimo lugar de onde a presença divina tinha se manifestado e consumiu a alma deles. O texto descreve um milagre dentro da tragédia. O fogo foi tão preciso que entrou pelas narinas deles, deixando os corpos e as roupas intactos. É um sinal de que, mesmo na hora da punição, a virtude deles foi de alguma forma reconhecida. Mas então, por que uma punição tão severa para homens tão justos? O texto nos dá uma analogia muito poderosa para a gente entender isso. A alma de um tzadik, de um justo, é como uma camisa branca, impecável. Nela, a menor manchinha vira um desastre, se destaca de um jeito absurdo. Agora, numa roupa toda colorida, essa mesma mancha talvez nem fosse notada. O que isso quer dizer? Que o padrão de exigência para quem está mais perto de Deus é infinitamente maior. E é aqui que a gente entende o conceito de Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus. A lição para toda a nação foi claríssima. O caminho para se aproximar de Deus não é pela criatividade, pelo fervor pessoal descontrolado, é pela submissão absoluta à sua vontade. A morte deles demonstrou na prática que a santidade de Deus se manifesta na obediência às suas leis. Qualquer desvio, mesmo que com boa intenção, acaba profanando essa santidade. E Aaron, qual foi a reação dele? Pensa só na cena. No dia da sua maior glória, ele vê os 2 filhos morrerem na sua frente. E o que a Torá nos conta? Vaidom Haron. E Aaron silenciou. Mas, veja bem, não é um silêncio de choque, de desespero ou de raiva. É algo muito mais profundo. É um silêncio de aceitação. Uma aceitação serena, completa, do julgamento divino. Ali, naquele momento, ele entendeu e aceitou a justiça daquele decreto terrível. A partir dessa tragédia toda, a Torá estabelece um novo paradigma. O luto dá lugar à lei. A dor de uma família vira o fundamento para a santidade de uma nação inteira. É nesse ponto que a história deixa de ser só uma história e se transforma num guia prático para a vida. A grande lição que fica da história de Nadav e Avihu é que a santidade de verdade não é encontrada nessas explosões de espiritualidade, por mais sinceras que pareçam. Pelo contrário, a santidade é construída na disciplina do dia a dia, em santificar as atividades mais comuns, mais mundanas, seguindo um caminho que foi claramente desenhado por Deus. O erro deles foi buscar um ato grandioso e espontâneo. A correção que a Torá apresenta é focar no controle dos nossos impulsos mais básicos. E como uma resposta direta a esse fervor sem controle, a Torá imediatamente depois introduz um conjunto de leis que ensina exatamente isso. O controle dos impulsos mais primários, as leis da kashrut, as leis alimentares. O foco aqui não é a saúde do corpo, mas sim a pureza e a saúde da alma. Para os animais terrestres, a regra é bem clara, é binária. Um animal é considerado kasher, ou seja, apto para consumo, se ele tiver 2 características, e só as 2 juntas. Ele precisa ter o casco totalmente fendido e ele precisa ser um ruminante, ou seja, ruminar o alimento. Faltou um desses 2 sinais, ele já é proibido. Simples assim. Mas por que essa distinção toda é tão importante? A explicação que o texto nos dá é que consumir alimentos não kasher vai aos poucos contaminando a alma. Isso vai criando uma espécie de barreira, um ruído espiritual que vai diminuindo a sensibilidade da pessoa para coisas sagradas. É como se as nossas antenas espirituais fossem ficando meio entorpecidas, sabe? E isso bloqueia a percepção de Deus e até a capacidade de absorver os ensinamentos da Torá. E aqui tem um princípio psicológico e espiritual que é simplesmente fundamental. A observância da kashrut não tem a ver com o gosto pessoal. A atitude correta não é dizer, eu acho isso nojento. É, na verdade, reconhecer o desejo e, conscientemente, submetê-lo à vontade divina. É um ato de disciplina, um ato de obediência, não de preferência culinária. O resultado disso tudo é algo muito profundo. A kashrut transforma uma das nossas necessidades mais básicas, mais físicas, em um exercício espiritual constante. Cada refeição, cada escolha que se faz sobre o que comer, vira uma oportunidade de se conectar com o divino, de refinar o próprio caráter e de santificar a vida de todo dia. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. A gente começou com o fogo espetacular, dramático lá no altar e terminamos na disciplina silenciosa da cozinha.
A história toda nos força a pensar como é que essa atenção aos detalhes do dia a dia, em vez dos grandes e fervorosos gestos, se torna o verdadeiro e o mais duradouro caminho para a santidade.